raro eu ser convidado para falar numa instituição mais nova do que eu. Mas é interessante. Eu tenho 53 e a Proda tem 45. Mas é um prazer especial porque dos meus 53, 29, daqui a 2 semanas, 29 anos completados em São Paulo. Me tornei um paulistano completo, morador aqui perto da Zona Oeste, um endereço ótimo, perto do Palmeiras, nem tudo é perfeito, existem defeitos sempre nas questões, mas me tornei um paulistano e como eu escrevi num jornal, quando São Paulo fez aniversário dia 25 de janeiro, São Paulo é uma cidade que tem uma face muito humana, apesar do seu trânsito, apesar de sua violência, apesar de sua poluição, e São Paulo nos desafia a sermos melhores, porque ser bom nessa cidade é muito difícil. É muito fácil eu ser bom numa aldeia, é muito fácil eu ser bom numa cidade muito pequena. Aqui tem muita gente boa, e a gente tem que ser muito mais. São Paulo nos desafia a buscar o melhor. São Paulo me tornou quem eu sou hoje. Eu sou sempre muito grato e muito feliz por estar nessa cidade. Eu defino o lar como um ambiente do qual a gente não consegue mais se mudar. E eu não consigo mais me mudar de São Paulo. É uma bênção ou uma maldição. Essa se tornou a minha cidade. E já estou nela há mais tempo do que eu estava, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, eu vou começar a minha fala breve, lembrando um homem que eu tive o prazer de conhecer, o professor Bauman. Tem agora quase 92 anos, ele é extraordinariamente lúcido. Nasceu na Polônia, fugiu da barbárie nazista e hoje está na Inglaterra e produziu mais de 40 livros. Livros sobre a metáfora que ele mais usa de mundo líquido, mundo sem forma, mundo onde todas as coisas se transformam muito rapidamente. Eu recomendo aos senhores a leitura de qualquer um dos livros do professor Bauman. Tem Amores Líquidos, por exemplo, tem o mal-estar na civilização pós-moderna. Tudo isto é uma reflexão para tentar definir qual é o momento exato que nós estamos e como esse momento nos atinge de várias formas. O Grito do Munch, pintor norueguês, feito na última década do século XIX, de um homem atordoado, tendo o fiord de Oslo por trás, é quase que o símbolo deste mundo que nos encontramos. Ou seja, de um mundo de insegurança, de um mundo de falta de certeza, de um mundo oposto à geração dos meus pais e meus avós, que eram imigrantes, onde tudo tinha certeza absoluta. Eu tenho como referência, e vários dos senhores também devem ter, como nossos pais e avós eram particularmente seguros. Minha avó insistia muito para eu fazer concurso na Petrobras, por exemplo. Eu sempre imagino hoje, nessa fase da minha carreira, onde eu estaria se eu tivesse feito. Talvez em Curitiba, mas seria uma perspectiva inteiramente nova. Mas minha avó falava, Banco do Brasil e Petrobras, faz. Depois não precisa nunca mais trabalhar, você morre lá dentro, né? Uma perspectiva de tumba, né? de pirâmide, para você morrer, né? Injusto, porque são 2 grandes empresas, né? Eu dei uma palestra sobre ética em Brasília. Olha o ponto que eu estou chegando na minha vida. Por dinheiro você faz praticamente qualquer coisa. E em Brasília, no subsolo do Banco Central, para diretorias de estatais, um funcionário veio e me disse uma coisa muito interessante. Funcionário médio-baixo da Petrobras, sendo que ali estavam todos os diretores das grandes empresas estatais, era um fórum das estatais, e um funcionário veio falando sobre ética e as estatais. Ele lembrou que durante o apogeu das denúncias da Petrobras, durante o apogeu do escândalo, a nossa produção de petróleo atingiu o recorde de 3,4 milhões de barris por dia. O que significa isso? Que, independente da podridão num patamar, funcionários como eu na Unicamp, os senhores na Prodan, os da Petrobras, continuam trabalhando, e trabalhando muito. E é isso que faz o país continuar existindo. Ontem eu tive a emoção de dar uma palestra em Campinas, que começaria às 19 horas, num café filosófico, e havia jovens na fila desde as 8 da manhã. Quando eu vejo jovens na fila ficando 10, 12 horas para conseguir o ingresso do debate de 2 intelectuais, eu e o professor Clóvis, eu tenho esperança que isso aqui pode dar certo. Não tanto pela parte de cima, mas pela parte de baixo. Enquanto houver jovens que façam isso.
Esta angústia dessa modernidade, ela é natural porque nós, hoje, temos quase que um símbolo da nossa individualidade, que é aquilo que está acontecendo neste momento no auditório. Várias pessoas com o seu celular gravando, fotografando, já postando. Várias pessoas botando hashtag carnal, né? Hashtag palestra, estou aqui, kkkk. Essa obsessão pelo potássio que percorre as redes, né? Potássio, 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 kkk, ou lol, 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 e assim por diante. Ou a referência ao meu estado natal, RS, 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 uma referência. As pessoas estão aqui fisicamente, mas uma parte da consciência de vocês está em outro lugar. E esta parte da consciência também, quando encontrar as pessoas para quem vocês estão fotografando e gravando, vocês estarão se comunicando com outras pessoas. A regra é nunca estar onde eu estou. E isto nos torna uma civilização única, tendo como símbolo os aparelhos celulares e as redes, mas que cumpre uma profecia de Marx no século XIX. Marx, aos 30 anos de idade, escreveu um pequeno texto fundamental para o século XIX, Manifesto do Partido Comunista, e lá ele diz, junto com seu colega Engels, que tudo que é sólido desmancha no ar. Que o capitalismo estava num processo de transformação tão rápido em que tudo que é sólido desmancha no ar. Imagine se Marx conhecesse tecnologia e informática. Imagina se ele conhecesse a revolução que nós vivemos hoje, em que a transformação tecnológica não é de uma geração, mas é ano a ano. De que as coisas se transformam rapidamente. Esses dias eu citei em sala de aula uma coisa arcaica, pós-paleolítica, Orkut. Uma coisa muito antiga. E os meus alunos jovens perguntam, o que é, professor? Orkut, é assim, veio antes do Face. Do Face. Face que já está ficando também tratado. E é muito difícil, exatamente para nós que somos geração de borda, essa transformação. Vocês, em geral, trabalham com tecnologia, mas, em geral, as pessoas como eu, de mais de 50, têm muita dificuldade com a tecnologia. São as pessoas que eu poderia dividir essa plateia em dois grupos universais nessa geração. Quem fez e quem não fez curso de datilografia. Quem, como eu, tem na cabeça o mantra ASDFG, C cedilha LKJH. Quem tem esse mantra é sinal de que o seu RG é mais próximo dos números romanos, tá? Um pouco mais baixo. Quem, como eu, tem diploma de datilografia do Instituto Universal Brasileiro. Eu tenho um diploma de datilografia. E o que é dramático para essa geração? Eu tenho um diploma de datilografia, meu sobrinho de 15 anos não tinha e digita mais rápido do que eu. Eu digito no celular com indicador, jovens com 2 polegares. É uma diferença de dígito. Eu sei a diferença entre cabo USB e HDMI, mas eu prefiro ir tentando e enfiando no buraco, né? A gente vai tentando. Isso vale para muita coisa na minha idade. A gente vai tentando enfiar no buraco e ver se vai. Se for, vai bem. Né? Isso aqui é uma profecia de Marx. Marx foi muito bom para analisar aquele momento e nós perdemos a nossa referência porque a transformação ficou muito rápida. Essa transformação é muito dinâmica. Tentem levar um celular do ano passado para consertar e o homem vai olhar para aquela peça como se fosse da primeira revolução industrial. Mais de uma vez eu já tive essa reação das pessoas, mas isso aqui é do ano passado. Porque nós temos uma característica hoje que é não consertar nada, nem relações, nem aparelhos. Deu errado, desfaz. Estão desaparecendo sapateiros, desaparecendo costureiras que consertem roupas. Celular quase sempre é melhor trocar do que consertar. E se dá para consertar, ele pede para ficar 15 dias com seu celular, o que é impossível. Porque sem celular o coração não bate, o ar não flui, a meiose, a mitose não ocorrem e nós não podemos ficar tanto tempo sem celular. É fascinante porque nós estamos perdendo quase qualquer referência sobre quase tudo, porque nós somos dominados por um sentimento que nós podíamos dizer, grosso modo, que é o individualismo. Eu já propus a várias plateias uma prova inabalável do nosso individualismo.
Ao chegarem a casa hoje, comuniquem às pessoas que lá estão, a frase, eu estou cansado. E 100% daqui, dessa plateia, 100% terá como resposta qual frase? Eu também. Quem está casado há mais de 2 ou 3 dias sabe que é essa resposta. Quem casou ontem ou hoje ainda está na tentativa de ouvir o cônjuge. Mas quem já tem uma relação mais desgastada de uma semana, sabe que vai ouvir, eu também. E se eu disser, eu acordei às 6, eu vou ouvir, eu acordei às 5. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente, né? Para quem não está nessa sala, façam o teste e digam exatamente isso. Eu, Leandro, uma informação irrelevante, eu, Leandro, sou de Aquário. E eu vou ouvir, eu sou de Libra, eu sou de Peixes, eu sou de Escorpião. Ninguém me ouve. Mas meu ascendente é Aquário também. O meu eu não sei, mas veja, eu não perguntei o seu, não? Qualquer informação, o meu mais velho tem 19, o meu tem 17. Não há ninguém que escute ninguém. Por isso, hoje é um conselho extraordinário, se na empresa ou na família, vocês começarem a escutar as pessoas. Quem escuta alguém hoje dá um salto impactante. Esse salto, que é um método político atribuído em geral a Minas, que fez de Tancredo um grande estadista e um grande político, é ouvir ao outro. Porque, como eu disse ontem, foi gravado, como diz um grande escritor irlandês, quando eu estou em silêncio, as pessoas têm uma dúvida: se eu sou estúpido ou genial. Ao abrir a boca, a dúvida se desfaz imediatamente. Por isso, nós devíamos ter um pouco mais de prudência ao emitir opinião, mas todos emitem opinião a todo tempo. Eu tenho excelentes alunos na Unicamp, tenho muito orgulho da minha universidade, mas é espantoso ver um jovem de 18 anos tendo primeiro acesso a Kant, uma das bases do pensamento ocidental, e abrir o livro do Kant e dizer, eu não concordo, depois de 3 parágrafos. E eu quero explicar a ele que se ele estudar durante 30 anos Kant, ele talvez venha a entender. E mais 30 para ele emitir uma opinião sobre Kant, em alemão no mínimo. Mas não, eu leio Kant, o maior filósofo da transição da Idade Moderna para a Contemporânea, e digo, não, eu não concordo. Porque eu li hoje na UOL, por exemplo, que isso não é assim. E pronto, Kant caiu por terra. Né? Aí eu olho e penso, Kant. Quer dizer, não dá. Isto até é bom porque vinha de uma geração anterior, que a minha, criada durante a ditadura, a família era autoritária, os filhos apanhavam, criança era chantilly, bate que cresce, né? Quanto mais bater, não tinha bullying, né? Tinha que correr mesmo na escola, não tinha bullying, não tinha orientação educacional, não tinha trauma, tinha que correr. E a gente aceitava muito facilmente as coisas. Então hoje vem uma geração mais crítica, isso é bom. Isso é bom, que não aceita velhos preconceitos que têm que ser superados, barbáries do passado, como racismo, como violência contra a mulher. É bom que nós estejamos superando esses horrores, mas nós achamos que agora nós podemos contrariar até a lei da gravidade. Ao lado de um crítico cada vez maior, que eu fico muito feliz em ver como as pessoas se preocupam com questões como essa, vem a ideia de que tudo depende da minha vontade. Falta pouco para eu dizer em sala que a Bastilha caiu a 14 de julho de 1789 e um aluno me diga, eu não concordo, professor. Falta pouco para isso. Tudo depende da minha vontade. E a lógica do meu pai e da minha mãe, que perguntávamos, por que assim? E ele dizia, porque sim. A lógica quase fechada em si, ela hoje é estranha a esse mundo individualista. Observem essa imagem de Caspar Friedrich, o maior pintor alemão da primeira metade do XIX, mostra um homem olhando uma paisagem com neblina, e o que falta para essa paisagem ser moderna? Ele está tendo uma experiência com ele mesmo, sem postar nada. Não tem selfie com o abismo, não tem hashtag subir na montanha, não tem nuvens, estou aqui, kkkk, né? Cheguei, escalei. Ele está tendo uma experiência romântica, seja do século XIX, dele, indivíduo, com a natureza, totalmente dele, orgânica, muito intensa e muito duradoura. Dessa experiência não restará nenhuma foto, apenas a percepção dele. Isso é completamente diferente. É um mundo completamente diferente em quase qualquer aspecto da expressão. Hoje, essa é a regra. Fotografar e não viver.
Essa é a regra. Fui ao casamento de uma colega, fiquei lá atrás na igreja, que cheguei, já estava tudo ocupado, sempre muito bonito o casamento, ela vem, eu seria um dos primeiros a cumprimentar por estar atrás, fui cumprimentá-la, emocionado naquele momento, e ela disse, não me cumprimenta, que o cinegrafista ainda não deu, eu não posso cumprimentá-la enquanto não houver o registro. Então eu fiquei assim, esperando com aquela alegria natural, e aí chegou o filme, pronto, agora, parabéns. Se não houver registro, não existe. Se não houver a máquina fotográfica, o celular ou a câmera, não existe. E essa experiência, ela é boa, mas ela é estranha. O celular é uma maravilha, ele ajuda muito, gente. Eu não sou nem um pouco saudosista. Quando eu nasci, ter um aparelho e uma linha em casa era sinal de grande poder aquisitivo. Quando eu era jovem, eu declarei linha no imposto de renda. Eu era possuidor de uma linha telefônica e me exibia para as pessoas, né? Nem todo mundo tinha. Um telefone chegou a custar em São Paulo, algumas linhas no empreendimento de Alphaville, $25 mil. Uma linha telefônica. Era um carro. Ter um telefone. Ninguém tinha dois na casa. Ninguém tinha dois. Ou seja, a democratização dos celulares, ela é boa, o que ele pode resolver de problemas, o que ele pode resolver de registros, inclusive de certo zelo pela cidadania. Eu posso filmar agentes públicos, eu posso fotografar problemas na rua, isso é muito bom. Tudo isso é muito bom. Mas as pessoas precisam lembrar que isso facilita a vida e não substitui a vida. É preciso lembrar isso. Agora, provavelmente este incômodo nasce da minha geração. Ele não vai existir. Eu contei uma vez para um público que eu, irritado na pós-graduação com alunos que não saíam do celular, pela primeira vez na vida, em 33 anos de magistério, eu resolvi uma experiência. Meu celular está sempre desligado quando eu trabalho, eu peguei e durante a aula ficava assim. Um aluno perguntava só um pouquinho, digitava algo imaginário, porque estava desligado. Aí um aluno falava só um pouquinho, respondia algo. Passei a tarde inteira fazendo o que eles fazem. Tentativa pedagógica de mostrar que horror é não focar. Ao final da tarde, triunfante, Piaget, pedagógico, olhei para a turma e disse, vocês notaram o que ocorreu hoje? Ele disse, não, professor, o que foi? Ninguém notou. Ninguém notou. O que significa isso? Que eu tenho que morrer, quer dizer, que essa geração passou. Eu sou uma pessoa que ainda estranha essa foto. Isto é sinal de que eu tenho mais idade. Na foto, os dois provavelmente estão postando, estou namorando, kkkk. Onde este registro público que o Bauman tanto analisa, seja substituidor da experiência, porque no mundo líquido dissolvemos fronteiras. Os valores são absolutamente relativos e a incerteza é quase total. O que é uma boa carreira, o que é um bom casamento, o que é uma pessoa boa, tudo isso hoje depende de uma experiência muito grande. É uma questão completamente contemporânea à incerteza. O mundo, inclusive, no que ele tinha de ruim no passado, eram as suas certezas, absolutas quase, inclusive seus autoritarismos. O mundo não era perfeito em função dessa certeza. E há um sentimento lógico, eu vou passar a confundir o fim de um mundo, que é o mundo que me formou, com o fim do mundo. Quanto mais velho eu for, mais eu acho que o mundo está acabando porque eu não o acompanho mais. Esta evolução tecnológica, essa evolução de ideias, essa evolução de procedimentos tomou um rumo muito grande e vem acompanhada de uma característica inteiramente nova, a felicidade obrigatória. Todos são obrigados a serem felizes. A dimensão trágica da existência, lembrada por Nietzsche, ficou para trás. Se eu não estou feliz, devo tomar remédio. Se eu não estou feliz, é porque eu devo ser depressivo. Se eu não estou feliz, é porque há algo de errado. E eu devo naturalmente ser feliz, é óbvio, nos momentos de felicidade. E devo ser neutro nos momentos de neutralidade. E devo ser triste nos momentos em que há um motivo para tristeza. A vida é feita dessa oscilação. Mas hoje, se você não presta atenção, deve tomar Ritalina. Se você está ansioso, o Brasil é o segundo maior consumidor mundial de Rivotril.
Se você não está dormindo, você vai ter que tomar um remédio. Se você não tem mais desejo erótico, você vai virar um papai Smurf de tanta pílula azul que você vai se entupir. E pode ser que a falta de sono, a falta de interesse erótico, pode ser que a ansiedade sejam frutos de uma questão real, que não precisa de medicação. Depressão é uma doença grave, muito grave, que deve ser acompanhada por médico, psiquiatra. Tristeza não é doença grave. São duas coisas completamente diferentes. Se eu perdi minha mãe e não estou triste, eu sou um psicopata. Eu sou um psicopata. Os psicopatas não expressam nenhuma reação emotiva. Ou seja, a felicidade não é obrigatória. Eu, em particular, sempre detestei, gente, aquelas pessoas que segunda de manhã estão cheias de entusiasmo. Aquelas que entram no escritório, bom dia! E eu, por quê? Por quê? É tão ruim sua casa que você está feliz de sair dela? Ou seja, a gente tem que ser feliz e trabalhador, mas não segunda de manhã. Não logo de manhã. Tem que ser um processo que vai crescendo, né? Gente que dá bom dia muito entusiasmado de manhã tem problema sexual, com certeza, né? Saiu corrido de casa e está feliz por estar longe, né? O bom dia matinal deve ser educado. Bom dia. E o outro balança a cabeça, meio pesaroso. Vamos lá, né? A vida está começando. Na sexta, o bom dia pode ser mais entusiasmado. A liquidez que o Bauman se refere atinge valores. Os valores são inconstantes e aí vem um problema. As pessoas começam a achar que valores como ética dependem da vontade de cada um. Você acha isso errado? Não, não, isso eu não acho errado. Na verdade, a ética é um código de comportamento entre as pessoas e a ética é histórica, mas não é pessoalmente subjetiva. A ética tem que ser um valor que seja um código que possibilite às pessoas, como se fosse uma planilha Excel, num sentido de que ela estabelece um código que, para funcionar, eu tenho que compartilhar da fórmula da planilha. Ainda que ela seja histórica, ética, o que hoje é ético não era ético há 100 anos. Ela é histórica e imutável, mas ela não é absolutamente individual, senão ela deixa de ter valor. A grande ética é aquela trabalhada por Aristóteles sobre as grandes questões sociais, a ética política, corrupção, etc. E há uma menos tratada, mas que eu gosto de dar alguma atenção, que é a pequena ética, que nós chamamos por uma palavra bonita chamada etiqueta. Etiqueta hoje é lida como lugar de garfo e faca, copo correto. Isso é coisa de classe média em ascensão. Isso é coisa de emergente. Etiqueta não deve tratar dos lugares à mesa. Etiqueta trata do respeito ao espaço do outro. O que é etiqueta? Não utilizar a mochila no trem, no ônibus ou no avião como uma arma de guerra ao se virar. Não colocar música alta, porque o vizinho pode não compartilhar do meu gosto musical. Não, ao assoar o nariz, examinar no lenço tudo aquilo que possa ter escorrido atentamente com um olhar de interesse. Acima de tudo, para mim, não dar ré no muco em público, tipo, e ficar engolindo. Essa ré no muco me irrita profundamente. A pessoa fica e fica engolindo permanentemente. Etiqueta é o cuidado com o espaço do outro. Etiqueta é o primeiro patamar da ética. Eu já contei uma vez no Jornal da Cultura. Eu gosto de música, me formei em piano também. Sábado à tarde me distraio tocando bar, adoro bar, acima de tudo adoro bar. E não gosto muito de outros autores. Eu estou cercado de pessoas que gostam de futebol, mas cada um com a sua sina. E aí, eu jamais cheguei à janela e gritei chupa Beethoven, por exemplo, por gostar de bar, né? Jamais fiz uma coisa dessa. Porque o vizinho pode gostar de Beethoven, né? Ele pode gostar. E Beethoven pode não gostar da ideia também da oralidade. Se fosse chupa Chopin, ele teria mais interesse nisso. Etiqueta é o espaço que eu reconheço que eu, Leandro, não sou isolado no mundo. Eu, Leandro, não sou sozinho. Que a minha vontade é soberana, mas eu não sou Robinson Crusoe. Eu não moro numa ilha, e Robinson Crusoe ainda teve que conviver com sexta-feira. Eu tenho que estabelecer um princípio de convívio. Por que eu não posso ficar nu? Porque existe o olho do outro. Recomenda-se quase sempre burca para todas as pessoas, homens e mulheres. A nossa cultura permite mostrar algumas partes do corpo, né? Eu tenho que respeitar que o outro almoçou há pouco, logo a minha nudez pode
perturbá-lo. Eu tenho o direito de mostrar minha barriga? Tenho, mas manda o bom senso, o pudor, a física e tudo mais, que eu não mostre. Eu posso ser o que eu quero, mas no momento que eu piso em público, impõe-se a etiqueta. Quanto ao que eu falo, quanto ao tom do que eu falo, quanto a hábitos de higiene, quanto a respeito ao espaço do outro. Essa pequena ética é fundamental porque ela estabelece a possibilidade de convivência. Etiqueta é cumprimentar com educação, multiplicar as palavras como por favor, com licença, muito obrigado e me desculpe. Ainda que seja um erro de português, me desculpe, é uma palavra mágica que significa que eu reconheço que eu não sou perfeito, que você não tem obrigação de me servir, logo eu agradeço. E por favor significa que eu reconheço que você tem seu próprio mundo e eu tenho que lhe pedir um favor. Essas palavras são fundamentais e hoje eu vejo um pouco horrorizado em aviões, que eu pego muito, isso das pessoas entrando, se virando, abrindo a parte de cima, afastando o que está ali, colocando o que querem como se estivessem isolados do mundo, se atirando na cadeira, como se fosse na casa deles, né? Depois esquecendo alguma coisa, tirando o cinto de novo, abrindo. Etiqueta manda eu pensar nos outros. Por quê? Óbvio, se cada um de nós pensar nos outros, esse mundo será muito melhor para todos. Não? Mas eu gosto de ser sozinho. Há ilhas abandonadas no litoral brasileiro. Junte bastante miojo, vá para essa ilha, e lá você poderá gritar chupa para qualquer coisa que você quiser, poderá tentar fazê-lo em si, inclusive, mas será uma atividade, uma escolha sua, que não ofende ninguém. Você tem liberdade para isso. Mora em cidade, você vai ter que tomar providências, desde o trânsito até a vida no escritório. Isto é etiqueta. Etiqueta é a primeira parte da ética. Porém, nós vamos falar da parte mais importante. Aristóteles é o meu guru em ética, junto com Spinoza. Aristóteles escreveu, entre tantas obras, uma dedicada ao filho dele, Ética Nicômaco. Única obra que ele dedica ao seu filho. E ele quis traduzir nesse livro relativamente simples, que eu recomendo a leitura, existe na internet, regras. E a primeira que ele dá, eu quero demonstrar a vocês. A virtude ética adquirida pelo hábito. O que significa isso? Ninguém nasce ético. Ninguém nasce sabendo. Ninguém é moral como bebê. Nenhum bebê jamais na história, no meio da noite, pensou: eu não vou chorar porque minha mãe pode estar dormindo e está cansada. Nenhum bebê pensa: não urinarei agora na fralda, porque talvez não seja o momento adequado para isso. Nós nascemos déspotas totais, imperativos, é aquilo que eu quero. Eu berro quando estou com fome, defeco e urino onde eu quero e regurgito, a não ser que a roupa seja suja. Se for limpa, eu regurgito imediatamente. Se mamãe estiver de branco ou com pressa, eu regurgito várias vezes em cima. Nascemos como monstrinhos tiranos. Platão já tinha advertido isso nos seus escritos. Se um bebê chora, examine a causa. Se ele chora de novo, verifique se a causa que vai resolver o choro existe. Se ele chora uma terceira vez, ignore, porque está nascendo um tirano. Está nascendo alguém que ignora a vontade do outro. Para Aristóteles, é fundamental a minha disposição de educar. Para Aristóteles, se eu não educar, o mundo não terá ética. Ética deve ser aprendida. E aqui é o primeiro puxão de orelha aristotélico. A falha de ética atual na nossa sociedade é provavelmente, tem na sua origem mais remota a omissão de nós, pais, professores e autoridades. Ou seja, da vontade efetiva de educar, de ensinar que existem limites para as pessoas. Como nós temos hoje dificuldade em ensinar limites, como as pessoas não podem ser traumatizadas. Eu fui visitar uma escola muito importante em São Paulo, gente, eu fiquei impactado, porque as crianças brincavam no pátio cantando canções da minha época, mas com modificações. Não pode mais haver sofrimento. Não sei se você sabe, não existe mais atirei o pau no gato, porque é violência contra o animal. E as crianças brincavam: não atirei o pau no gato, pois o gato vai sofrer. É lindo. E a tendência a formar imbecis é enorme, gente. Um mundo de queridos pôneis, de unicórnios mágicos, onde todo mundo vai.
Houve uma geração que contava às crianças a história de João e Maria. 2 pais não têm o que comer e resolvem abandonar as crianças para morrer. Elas não conseguem voltar, vão na casa de uma velha que quer comê-las. Elas conseguem se livrar da velha, jogam no forno, queimam, saqueiam a casa dela e levam para os pais, que então aceitam de volta mediante essa indenização. E aí você dizia ao filho, agora dorme bem, papai te ama, e beija na testa. Não? Houve uma geração que não se preocupou em nada com o trauma infantil. E houve uma geração que se preocupa em excesso. É a única coisa que eu reclamo da minha função, que eu amo dar aula. Eu fui aluno durante a ditadura, quando os professores tinham toda a razão. Eu sou agora professor, quando os alunos têm toda a razão. Eu nunca peguei um momento bom nessa história, né? Eu queria ter sido professor há 50 anos ou aluno agora. Não peguei nenhum momento bom. Mas a ética pode ser ensinada e todos são capazes de adquiri-la. Na empresa, em família e nas escolas. Logo, Aristóteles nos convida a uma reflexão importante. Eu preciso fazer parte da solução. Eu preciso criar códigos de ética. Hoje, a ética, com a qual eu trabalho muito em empresas, é um elemento judicial. Se um funcionário é flagrado em atitude antiética, e o juiz identifica na empresa um código de ética, encontros de ética, palestras sobre ética e atividades de ética, o juiz interpretará que esse funcionário agiu por conta própria e vai punir o funcionário. Se ele interpreta que há uma cultura antiética na empresa e não há um código de ética e não há encontros com palestras sobre ética, ele vai achar que o funcionário correspondeu a uma cultura da empresa. Hoje a ética começa a constar em planilha de custos. O que algumas empresas empreiteiras no Brasil estão perdendo de dinheiro por causa da falta de ética, talvez já esteja superando o que ganharam com a falta de ética. Hoje, ética está começando a dar lucro. Hoje, associar seu nome à ética numa empresa começa a agregar valor à empresa. Empresas que conseguem agregar a sua figura, por exemplo, a imagem, como 2 no Brasil em particular, a imagem de ecologicamente sustentáveis, empresas de cosméticos, não convém dizer o nome, para não caracterizar a propaganda, elas vendem mais produtos. Empresas que são flagradas contando com trabalho de tipo escravo ou semi-escravo nos seus fornecedores, empresas têxteis ou de varejo, perdem muito. Logo, eu estou dizendo que, se na época de Aristóteles ética era um ideal filosófico, hoje ela é uma planilha de custos da empresa. Ser ético, cada vez mais, vai ser uma preocupação para a viabilidade financeira, imagem pública e agregar valor a uma empresa. É uma mudança. E é uma mudança que eu vejo como positiva. Uma mudança que eu vejo cada vez mais dessa preocupação de me incluir na questão da solução de todos os problemas. Porque para Aristóteles o central é a responsabilidade. Todo problema que começa com eu é meu, e não do sistema, do governo ou da empresa. Todo sistema começa com eu é meu, responsabilidade, incluir-me. Porque o trânsito de São Paulo é um caos. Eu nunca encontrei um responsável. Interrogando taxistas, eles têm certeza que são os ônibus, os ciclistas e os motoqueiros. Interrogando motoristas particulares, eles apontam com toda razão que só podem ser os taxistas. Os motoqueiros são explicados por todos, né? Por todos. Os motoqueiros acham que os motoristas não respeitam a faixa deles, que é toda, né? Todas as faixas pertencem a eles. Os ciclistas acham os carros irresponsáveis e os carros acham os ciclistas folgados. Ninguém jamais me respondeu é que eu acho que eu dirijo agressivamente ou mal. Ninguém jamais me respondeu. Há 33 anos meus alunos se atrasam. E há 33 anos eu faço a pergunta, você está atrasado? Que só tem uma resposta, que é sim, porque ele está. E há 33 anos que eu escuto, não, foi o ônibus. Não, não tocou o celular. Não, minha mãe não chamou. Não, eu me confundi de sala. A resposta não é um erro, porque se eu estou atrasado, a única resposta é sim, eu estou atrasado. E o motivo disso foi que eu dormi demais, ou foi o ônibus, ou qualquer outra coisa. Ou seja, a responsabilidade
que não é uma tradição brasileira, nós não incluímos o nosso eu, o americano, obsessivamente, eu tenho 2 livros sobre os Estados Unidos, convivo com a cultura americana, obsessivamente ele faz o contrário, tudo é culpa do indivíduo. Winners e losers. Tudo é culpa do indivíduo. Você é pobre, morra, problema seu. Não foi o Estado, não foi o sistema, não foi a injustiça do capitalismo. Você é rico, mérito seu. É uma explicação até simplista demais, mas americano adora. No Brasil, nenhuma explicação inclui o eu. Nossa, você engordou. Tireoide. Nossa, eu tenho tireoide. Né? Não colaborou para isso o brigadeiro, nem a lasanha, nem a maionese, nem o bacon. É a tireoide. É a tireoide. Né? Você fala alto demais, sangue italiano. Eu tenho sangue italiano. Sangue, gente, tem A, B, AB e O, só. O maior argumento contra a racista é que o sangue humano é absolutamente indiferente à cultura das pessoas. Tem 4 tipos universais, RH positivo e negativo. Você é muito preguiçoso. A minha família vem de tal área do Brasil, lá é assim. Não? Essas explicações sempre tiram o meu eu da reta. O corpo que eu tenho hoje, o quanto eu sei de línguas, a renda que eu consigo, meu conhecimento, o tipo de família que eu construí, tem apenas um arquiteto, que se chama eu mesmo. Mas é melhor falar em destino, momento e assim por diante. Nós temos uma dificuldade imensa de incluir responsabilidade. E no campo da ética isso é notável, porque é um argumento das pessoas que não são elas as responsáveis, quando, na verdade, eu quero insistir no ponto que eu, Leandro, e cada um de nós nessa sala, somos seres históricos. Ou seja, fazedores de história, construtores de história. Não de uma forma autônoma, não de uma forma como um Deus, não de uma forma automática, mas somos construtores da nossa história. Eu sou eu, dizia Ortega y Gasset, e minhas circunstâncias. Ou, pegando Sartre, não importa o que a vida fez de você, mas o que você fez com que sua vida fez de você. Um talvez tenha aprendido inglês esquiando em Aspen. Tem a minha mais profunda inveja. Outros vão ter que aprender inglês indo ao Centro Cultural Vergueiro, pegando CDs de inglês sábado à tarde e escutando de graça no Centro Cultural Vergueiro. Eu prefiro Aspen, mas não dá. Uns nasceram ricos, outros não eram e casaram. Outros queimaram essas 2 chances, nascimento e casamento. O caminho é longo daí, o caminho é longo. Vai ser um caminho povoado de muito sacrifício, mas é possível. Não? Todo instante no Brasil nós temos, em particular, um grande Leviatã, pegando a expressão do Thomas Hobbes, que é o Estado. O Estado tem que fazer, o Estado é isso, o Estado é aquilo. É claro que o Estado tem obrigações, porque o Estado arrecada muito, tem obrigações legais e morais com o país. Mas eu gostaria que os americanos se preocupassem um pouco mais com o Estado e os brasileiros um pouco menos. Gostaria que os americanos pensassem mais socialmente e nós pensássemos um pouco mais individualmente. Ou seja, de parar de atribuir sempre, permanentemente, ao Estado. Quando eu estava na graduação, o Brasil estava dividido na campanha direta já, a tentativa de votação da emenda Dante Oliveira. Eu me formei ao final da ditadura militar e havia problemas políticos gravíssimos. Então veio a redemocratização e veio a era Sarney. Naquela época, eu sei que os jovens não entenderão isso, havia muita denúncia de corrupção. Eu sei que é complicado imaginar aquele período. Havia muito choque, a luta de Sarney pelo seu 5º ano, e eu estava começando minha vida profissional, então veio o voto direto e elegeu-se Collor. O Brasil foi varrido por um plano insano para vencer uma inflação de 84% ao mês, e Collor acabou derrubado, e o Brasil estava dividido entre jovens que queriam derrubar o presidente. E depois eu fui para o exterior, e depois continuei minha carreira, e aí vieram problemas relativos à estabilização financeira. É isso. Se eu tivesse parado em cada um desses problemas, eu estaria lá no fim do ensino médio. É claro que nós temos que levar em conta o fenômeno político, mas eu sou um ser histórico que constrói minha história, e o meu bem individual tem que dialogar eticamente com o bem comum. Eu tenho direito a ser ouvido,
mas eu não tenho direito a ser o único a ser ouvido. Eu tenho que lembrar que uma sociedade é essencialmente um diálogo entre essas duas instâncias. E a Constituição de 88, a Constituição de outubro de 88, a mais democrática da nossa história, uma das mais estáveis até o momento, essa Constituição prevê, inclusive, características para o meu trabalho, eu, Leandro, da Unicamp, que sirvo um serviço público, em grande parte aos senhores, que eles chamam, a gente conhece pelo acróstico LIMP. Características desse serviço: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Nós vivemos hoje um sistema em que eu próprio comentei comigo mesmo, ao renovar minha carteira no poupa-tempo da Lapa, ao entrar, ser bem tratado, ter tudo à mão e sair de lá, minutos depois, com a carteira nova, eu pensei, meu Deus, o que é isso? Espantadíssimo. Espantadíssimo. É uma concessão, alguns poupa-tempos são uma concessão, outros não são, mas quando você encontra eficiência, você fica espantado, absolutamente espantado. Quando eu vejo um colega me dizendo que o Estado brasileiro é pouco produtivo, na Unicamp eu digo, e você trabalha para o quê? Para algum governo estrangeiro? Você trabalha para o Estado brasileiro. Ou seja, o Estado brasileiro é formalmente o seu empregador, mas na prática, todos que servem ao público trabalham para o público. Nós trabalhamos para o público. E há uma inversão no Brasil que não compreende esse lindo texto da Constituição de 88, que eu vi na Praça Roosevelt, recém-remodelada pela prefeitura, um skatista botava o skate no corrimão e nos bancos para fazer manobras. E a repórter perguntou, por que se faz isso? Ele disse, porque isso aqui é público. A ideia de que o que é público é de ninguém é uma inversão histórica. O que é particular pertence a uma pessoa e tem um responsável. O que é público tem em São Paulo 11 milhões de responsáveis. E a ideia de que o que é público é mais ainda alvo de atenção. A ideia de que eu tenho todo o direito de jogar lixo na minha empresa, mas não posso jogar na calçada, porque ela é pública. Na minha empresa, a porquice é um privilégio meu. Na minha empresa, eu posso perfeitamente fazer isso. Mas esses princípios do LIMP, eu tenho que fazer as coisas dentro da lei, eu tenho que fazê-las de forma impessoal, sem proteger alguém. Eu tenho que fazê-las de forma moral, pública e eficaz. Podia ser um projeto de vida num país onde a tradição colonial e do Império e da República Velha até hoje é o domínio do público que acaba perdendo sobre o privado. Restaurar o público sobre o privado vai impedir um dos defeitos da estrutura de poder no Brasil, que é a inclusão do ideal privado dentro do ideal público. Ou seja, resolver o meu problema, isso é bom para mim, mas não é bom para o público que eu atendo, e assim por diante. Essa ideia de que o privado é o centro da atenção, ela tem que ser superada por todos nós, eu em primeiro lugar ao dizer isso, como servidores de uma população. Essa ideia do público, ela é fundamental para restaurar uma ética republicana, uma ética de isonomia das pessoas. O único lugar que as pessoas não têm distinção, de fato, vai ser o público. Onde as pessoas sejam absolutamente iguais, que sejam cidadãos e que este privado não domine sobre o público. Mas é muito difícil entender ética passando do campo do micro ao macro, porque nós brasileiros reclamamos do macro e ignoramos o micro. É uma característica da nossa cultura. É o caso hipotético de um dentista que passa 1 hora mexendo na sua boca, reclamando do governo, seja ele qual for. E ao final lhe pergunta, o senhor vai querer recibo? Ou é o caso mais notável para mim de uma empresa ir até a minha assessoria e contratar uma palestra sobre ética e propor sem nota fiscal. E eu fico olhando. Será que eu ouvi isso? Não? Isso é como um pedófilo querer abrir uma creche. Mas é uma contradição em termos. Eu quero uma palestra sobre ética e a condição, para ficar mais barato, é que a gente não emita nota fiscal. É fascinante isso. Porque se propôs a mim, eu suponho que tenha proposto a outros.
E ficam espantadíssimos quando eu digo nem forçando. Né? O dia que eu roubar, não que eu seja a prova de desonestidade, mas o dia que eu roubar será expressivo. Não vai ser nada de uma palestrinha, vai ser um banco, uma coisa assim expressiva. Quando eu passar de vez para o outro lado, vocês vão ouvir falar. Não será por causa de 12%, 13% de uma palestra. Será uma coisa expressiva. Macro para o micro significa, imageticamente, isso. O indivíduo que está na direita, provavelmente cometendo 2 infrações, na faixa do ônibus e falando ao celular. É aquele que diz, nesse Brasil ninguém respeita nada. É aquele que diz, o governo não tem a menor consideração com os outros. É a pessoa que não consegue se incluir nessa resposta. O que São Paulo, a maior cidade da América do Sul, e uma das maiores da América Latina, é hoje, é fruto do trabalho de gente como eu, que aqui estou, e os senhores. O Trânsito de São Paulo é a soma de seus milhões de motoristas, quase sempre na minha frente e com problemas. O que acontece nessa cidade em relação às pessoas, ao trânsito, à administração das coisas, é fruto exclusivo de seres humanos, não de forças, não de signos, não de astrologia, não de energia, a palavra vaga que eu abomino. Quando eu faço viagem com alunos, eles vão para um hotel bom e dizem, esse hotel tem boa energia. Não, ele tem lençol de 1000 fios. Ele tem, isso não é energia. Não? Você vai para o hotel que tem aquela esfoliação suave, passa a toalha e a pele é esfoliada. Aí você, aqui tem uma energia ruim. Não, aqui é vagaba mesmo. Isso não se confunde uma coisa com outra. Se eu falei de etiqueta como o primeiro patamar da ética, eu vou identificar em São Paulo o trânsito como o primeiro patamar da vida civilizada. Um trânsito cidadão é um trânsito ético. E aí eu digo uma coisa dura de dizer, porque sou um brasileiro e apaixonado por essa ideia, não existe no mundo país ético com governo corrupto. E não existe no mundo governo corrupto que ignore a sociedade ética. Em todo o mundo, nós temos corrupção no governo e na sociedade. E o primeiro sintoma de um país é seu respeito à faixa de pedestre, a preferência às pessoas, a preferência do mais forte dar lugar ao mais fraco, o carro sobre a moto, carro e moto sobre a bicicleta, carro, moto e bicicleta sobre o pedestre, caminhão sobre todos os anteriores. É aqui que começa a gestação de um senador da República. É aqui que começa o primeiro passo. Então, a primeira pergunta sobre ética é o primeiro espaço de convívio, a rua. Atravessar a faixa aqui na frente, na avenida em frente a esse prédio. Como eu vou ter dificuldade em atravessar na faixa? Porque pedestres passam antes do sinal e carros não vão respeitá-la, aqui eu começo a entender Brasília. Então é isso que eu chamo a atenção, de que estes atos, como eu disse na Unicamp, é uma funcionária, o tempo que você passa no Facebook é roubado ao serviço público. É um roubo, porque você foi paga para fazer X e você não está fazendo, mas está resolvendo respostas, semeando de potássio os comentários. Estou aqui, kkkk, não, hoje eu trabalho, kkkk. Isto pode ser divertido, mas é um roubo. É um roubo de tempo, é um roubo de dinheiro. É um roubo do imposto menor do que aquele que ocorre em Brasília, mas de mesma natureza. Roubar de uma empresa estatal grande, ou aquilo que mais me irrita, eu sei que o valor é menor, mas é o que mais mexe comigo na minha função, roubar merenda da escola pública de criança pobre. Isso deve dar o inferno mais terrível. Não consigo imaginar que punição. Em valor é menor do que os grandes roubos, mas tirar comida de criança em escola, roubar grandes empresas, em grandes proporções, tudo isso é passar do micro ao macro. A ética começa na administração do meu tempo na empresa, no meu comportamento no trânsito, e aí vem o grande drama do aprendizado. Um menino que esteja na cadeirinha de trás, segundo a lei, e vê o pai gritar, tinha que ser mulher, está tendo a primeira lição de violência. Essa é a lição mais importante
e a que não sai da cabeça nunca, que a gente chama de currículo oculto, aquele que é dado pelos pais. O menino que vê o pai furar o sinal vermelho, que vê avançar sobre a faixa de pedestre, reclamar de alguém ou fazer algum comentário imbecil de gênero, de raça ou de questão sexual, esse menino está aprendendo lá atrás. E este menino vai reproduzir, e esta menina, eles vão reproduzir isso, do micro ao macro. Cidadania começa em casa, se estende ao trânsito, chega à empresa e vai até a urna eleitoral. Cidadania e ética é eu dizer que o problema é que o mal pode não estar no outro, pode estar em mim. Usando uma imagem que Gustave Doré fez do demônio na obra de Milton, eu tenho que reconhecer a nossa dificuldade de identificar o mal fora de mim. Eu tenho dificuldade em ver que o mal, às vezes, pode me incluir. Só para pensar, depois do 11 de setembro, todas as cabines de piloto foram colocadas com uma blindagem de aço, porque os terroristas podiam ter acesso. O mal era externo, os pilotos eram o bem. E ao fazer isso, as companhias propiciaram que um piloto alemão depressivo jogasse seu avião ao encontro do chão, porque o mal não estava fora, estava ali dentro. Imaginem eu, por exemplo, estar em casa, preocupado com a violência brasileira, mando cercar a casa, mando pôr cercas elétricas, mando pôr câmeras, mando contrato de segurança, se posso, para que o mal fique lá fora. Então me recolho com a família e digo, agora minha filha, estamos seguros, durma bem, o mal está lá fora. Boa noite, querida Suzane Richthofen. Vamos dormir tranquilos até amanhã. A ideia de que o mal é externo é um erro. Dentro de mim existe um monstro, dentro de mim existe um assassino, dentro de mim existe um ladrão, um estuprador, e a cultura é que vai impedir que esse monstro apareça. Por que eu sou uma pessoa relativamente educada, não sou agressivo? Porque estou bem alimentado e não estou com frio. Tire comida dessa plateia por uma semana e coloque-os nesse mesmo auditório e nós vamos ver surgirem muitas coisas. Essa é a experiência que Anne Frank relata naquele sótão da Holanda. Pessoas educadas, dignas, cidadãos holandeses, o país mais respeitador das diferenças no mundo. Tira a comida e vão começar a aparecer as diferenças. Dentro de mim é uma coletânea de coisas terríveis que eu tenho que controlar. Eu, Leandro, doutor e pós-doutor, psicanalizado, bem resolvido, aparentemente, não posso andar armado no trânsito de São Paulo. Eu me conheço. Nem um bastãozinho de beisebol, que é um velho sonho, assim no banco do lado, um bastãozinho, assim mínimo, eu não posso andar armado. Porque eu ainda não tenho, aos 53 anos, o equilíbrio emocional para nunca usar. Não? Ou seja, eu tenho dentro de mim coisas terríveis que eu tenho que controlar. Eu tenho que entender que ética é um diálogo e que eu tenho que permanentemente entender a diferença. E como eu já disse mais de uma vez, para mim, a maior lição de democracia que eu defendo com unhas e dentes, como historiador e como cidadão, é que eu tenho que entender que no mundo há pessoas distintas. E por que eu sei isso? Porque eu encontro pessoas que gostam de coentro. E pessoas que gostam de coentro são muito estranhas, né? Como é que alguém pode gostar daquilo? Comprar, pagar por aquela erva do diabo e colocar na sua própria comida aquilo. E a comida que dá para os filhos, inclusive. E ainda elogiar que tá bom. Não? Coentro é o nojo dos nojos. E eu tenho que entender que, apesar de ser um fato evidente, há pessoas que gostam de coentro e, no fundo, são pessoas normais, são filhos de Deus e eu tenho que respeitá-los. Há quem use croque e eu tenho que entender isso, gente. Eu tenho que entender isso. São gostos. Há quem use, há quem dê de presente para outro ser humano, há quem saia à rua. Assim, eu tenho que entender isso. O mundo é feito de coisas diversas, de gostos variados, e ética é diálogo. E se eu não entender dessa forma, há uma advertência enorme para todos nós. Essa imagem é da Síria, é o país onde a ética despencou, o país inteiro se desfez, porque ninguém mais quis ouvir ninguém.
Na Síria, um governo ditatorial e corrupto, uma oposição irresponsável, um Estado islâmico absolutamente fundamentalista, tornaram o país inviável. E a população de um dos países mais tradicionais e bonitos do mundo, que eu tive o privilégio de conhecer antes de tudo isso, está se jogando ao mar, está migrando para a Europa, está jogando seus filhos no Mediterrâneo, porque o mar revolto e gelado é mais convidativo do que sua terra natal. O que acontece quando não escuto mais ninguém, não respeito ninguém, imponho minha vontade? É isso. Essa foto devia estar no console de todos os computadores, para a gente lembrar o que acontece quando eu não escuto mais ninguém. Quando eu não quero mais ouvir, quando eu estabeleço que somos nós e os outros, ou eu contra eles, quando eu estabeleço essa dicotomia, quando eu estabeleço que eu sou o bem e o outro é o mal, isso é o que acontece. Eu tenho que conviver com a diversidade, mesmo que ela me irrite. Sou uma pessoa rápida, dinâmica, muito estratégico. Então já tenho o documento para mostrar no avião, já no bolso do blazer, antes do avião. E na minha frente sempre tem alguém que vai procurá-lo na hora que a pessoa pede. E começa, não sei onde eu coloquei. E vai procurar. E finalmente, depois de minutos longos, acha, mostra, guarda de novo e entra no avião na minha frente. E aí pensa, qual é mesmo o meu lugar? Aí começa a procurar o ticket. Aí olha o ticket quando está no meio do avião e vê que é 2A. E começa a lutar contra a Piracema. Vem voltando para frente. E essa pessoa está sempre na minha frente. Sendo que nos raios-x ela já passou com o celular e tocou, ela tirou o celular, depois tocou, o relógio. Aí eu dou uma dica, qualquer coisa de metal, meu senhor, qualquer coisa de metal. Não? E a pessoa vai tirando um a um, e eu olho o tempo passando na ampulheta da vida. E essa pessoa sempre na minha frente. É um exercício. É um exercício. Eu tenho que dialogar pela diferença das pessoas. As pessoas são diferentes e Gandhi nos dá um conselho sobre isso. Como o mundo vai ser melhor com essa diferença? Quando eu entender que eu devo ser a transformação que eu quero ver no mundo. Vocês querem ser ecologistas? Reciclem lixo em casa. Querem uma São Paulo com trânsito cidadão? Comecem sendo. Querem um mundo que toque para fora a barbárie do racismo? Comecem combatendo isso em si, na família e no trabalho. Querem um mundo que acabe com a cultura do estupro que nos inferniza? Sejam pessoas não cafajestes. Então começa comigo. Depois que começou comigo, eu vou cobrar no meu entorno imediato, família, escritório, empresa, etc. Agora o mundo começa comigo e eu devo ser a transformação que eu quero ver no mundo. Há uma chance muito pequena de eu transformar o planeta. Eu sou muito insignificante, mas há uma chance enorme de eu transformar o meu ambiente. Há uma chance enorme que a minha casa, minha empresa e que a minha cidade tenham uma cara melhor. O mundo já é uma pretensão muito grande. Devo ser a transformação que eu quero ver no mundo, e essa transformação vem através de um dos grandes instrumentos de exercício ético, que é o trabalho. O trabalho não pode ser visto como castigo. Ontem, na palestra em Campinas, o professor Clóvis, ao meu lado, dizia que eu não posso chamar de happy hour a hora que eu paro de trabalhar. Não posso comemorar o fim da maior parte da minha semana, porque se a maior parte da minha semana é ruim, a minha vida vai ser um horror. Esta mania de achar que o que vem depois é bom, dizia o professor Clóvis com razão, ela é um defeito. Eu estou no primário e me diziam que o bom era o ginásio, quando havia, antes da existência do ensino fundamental. No ginásio me diziam que não, que o bom era o ensino médio, porque lá a gente teria mais disciplina, seria mais maduro, outro prédio. Chegando ao ensino médio, me disseram que é uma preparação para o vestibular. O vestibular é que era o teste de vida. Ao chegar à faculdade, feliz, me disseram, não, a faculdade não ensina nada, o estágio é que é central. E terminada a faculdade, eu vou naturalmente para a pós-graduação, e terminada a pós, me dizem que o trabalho é tudo, e lá eu começo a trabalhar e me dizem que há 15 níveis na empresa e eu estou no mais baixo de todos. E trabalho a vida inteira para chegar ao nível mais alto, e, enfim, quando eu chego ao nível mais alto, me aposentam. E eu vou para a minha propriedade, começo a ter doenças, problemas, e chega um padre e me diz, nada disso é importante, o que vem depois é que é realmente importante. Não? A vida inteira
e além da vida, garantiram que o que melhor vinha depois. Eu digo o contrário. O melhor é agora. O melhor é este momento. Eu tive que me ressignificar pessoalmente pela minha mania e minha ansiedade de preparar o momento seguinte. Eu tive que me educar e conseguir, em parte, de não pensar neste momento que eu estou aqui no que eu vou fazer depois. Tenho hoje à noite um lançamento de um livro na Casa do Saber. Amanhã de manhã eu pego um voo de madrugada para Belo Horizonte. De lá eu vou direto para o Rio. Do Rio eu vou para o Espírito Santo. De lá eu volto para Belo Horizonte. De lá eu volto para São Paulo para uma palestra. Se eu começar a pensar nisso, eu vou justificar que o Rivotril seja o medicamento mais vendido no Brasil. Eu tenho que pensar o seguinte: essa é a chance única que eu tenho de estar com vocês. Este é o momento da minha vida. Este é o único momento que vale a pena. Este é o momento que eu tenho que fazer o melhor possível para justificar a presença, a ideia, o crescimento, porque isso vai tornar a minha vida e a de vocês melhor. Essa é uma educação que eu venho fazendo comigo há muitos anos. Parar de viver o momento seguinte. Viver aquele momento. Este momento único e especial que é dado pelo trabalho, e este trabalho que estabelece uma utopia, essa sim positiva. Desde que essa palavra foi criada no século XVI por Thomas Moros, a palavra, um neologismo grego, não um lugar, utopia, quer dizer a melhora que eu quero. Eu tenho uma utopia na cabeça de política, eu tenho uma utopia de cidade, ela nunca será atingida, mas ela é aquilo que justifica eu corrigir este momento. Fazendo um teste bastante bobinho, se eu disser à minha funcionária, limpe essa casa de forma perfeita, ela vai limpar médio. Se eu disser limpe médio, ela vai limpar pior ainda. Ao estabelecer a perfeição como modelo, uma cidade baseada na cidadania, de respeito às diferenças, sem preconceitos, sem violência, ao estabelecer a utopia, eu consigo melhorar o momento presente. Nós nunca chegaremos ao paraíso. Fomos expulsos, não há chance de retornar. Mas a utopia impede que eu chegue ao inferno. Entre a cidade perfeita que eu sonho e a real, tem uma imensa possibilidade de um mundo melhor. As coisas mudam. É preciso enfatizar que não é que sempre foi assim. Quando eu era criança, ninguém usava cinto de segurança, apesar da lei já existir. Nós brincávamos dentro do carro. Andávamos em todos os lugares do carro. Ninguém usava cinto de segurança. Hoje, praticamente todas as pessoas usam. Há 60, 70 anos, as pessoas se orgulhavam em marchinhas de carnaval dos seus preconceitos. Dançavam cantando, o teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor. Foram necessários muitos anos de educação, repressão e leis para as pessoas entenderem a imbecilidade dessa letra. A gente cantava no carnaval músicas homofóbicas. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Foram necessários muitos anos de trabalho para que a gente superasse essa imbecilidade. Ainda existe a homofobia, o racismo, a misoginia, a demofobia. Os preconceitos ainda existem, mas a utopia de uma sociedade que respeite as diferenças é fundamental. E como é que eu mudo? Há muito desconforto com a mudança, porque a mudança é vista como uma coisa negativa. Eu contei esta semana, preparando esse encontro, eu contei a experiência que eu tive com a minha orientadora há 30 anos, perseguida na ditadura e torturada. Ela me disse que passou 3 meses apanhando no presídio Tiradentes, e 3 meses depois, trocou o torturador. E ela sentiu o maior medo da vida dela, porque ela não sabia o que o outro faria. E aí nós concluímos que até torturador cria zona de conforto. Até torturador cria hábito. E nós vamos criando nossos hábitos, que eu estou sempre ali, eu estou ali há 10 anos, estou lá há 20. Sempre foi assim. Antiguidade não é autoridade. Senão as pirâmides do Egito seria a coisa mais notável do planeta. Quando alguém me diz na Unicamp, eu estou aqui há 30 anos, então está na hora de ir embora. Vai, aposenta, solta o lugar, voa, sê feliz, vai embora. Porque o que justifica a minha presença num lugar é a minha eficácia naquele lugar e o quanto eu faço a mim, ao grupo e à empresa e a quem eu sirvo atingirem suas metas. É preciso sair dessa zona de conforto, porque a zona de conforto, ela é
sedutora, mas ela impede que as pessoas cresçam. Ela impede que as pessoas deem o melhor de si. É preciso sair dessa zona de conforto, que nós temos uma tendência física definida por Newton como inércia. Nenhum corpo altera seu estado de repouso ou de movimento, sem que sobre ele passe a atuar alguma força. Curiosamente, eu acredito que a crise seja um dos melhores elementos para quebrar a inércia. Todos dirigem bem numa estrada perfeitamente asfaltada e vazia durante o dia. Pouca gente dirige bem numa estrada esburacada e com tensão chovendo. A crise faz as pessoas revelarem o melhor de si, seus talentos, suas habilidades. A crise mede as pessoas, quebra a inércia tradicional dessas pessoas. A crise proporciona que eu saia da inércia e que eu não tenha mais essas garantias pessoais simbólicas, como a aliança, que representa o círculo perfeito da relação que deve ser eterna. Se eu acho que meu casamento é eterno, ele começou a morrer. Meu casamento é uma conquista diária. A pessoa com quem eu casei não existe mais. Não existe mais. Ela desapareceu. Eu tenho que refazer o casamento. Se eu não reinventá-lo a vida inteira, ele vai terminar. Quem se acomoda, em geral são os homens. Esse é um defeito essencialmente masculino. O homem precisa de televisão e comida. Dando essas duas coisas, os homens vão longe no casamento, né? E não sou eu que digo isso, é o IBGE. 75% dos divórcios litigiosos no Brasil, 2010, são iniciativa feminina. Porque as mulheres querem muito mais que televisão e comida. Querem afeto, conversa, cumplicidade. É tanta coisa que, em geral, dá problema. Dá problema, né? Sabe que é um mistério para mim, né? Os homens vão a um casamento muito espantados na igreja porque eles não têm a menor noção do que está acontecendo no dia do casamento. O noivo entra olhando para os lados, aquilo tudo é estranho para ele, né? Ele não escolheu nada. A noiva entra segura porque ela escolheu tudo. Escolheu absolutamente tudo. Mas a grande diferença que faz os homens serem mais acomodados que as mulheres, em geral, é uma coisa que já foi dita, não é minha ideia. O cérebro feminino é uma grande caixa onde há tudo. Tudo está lá. Tudo que a mulher puxa, vem tudo. Qualquer lembrança dela traz todas as lembranças à tona. O homem tem um cérebro em caixas separadas. Sexo, afeto e trabalho. Agora, tem uma diferença que é mais brutal do que essa. Os homens têm uma gaveta vazia. O homem pode pensar em nada, a mulher não. E quando vocês nos perguntam, o que você está pensando nada? É verdade, a gente não está pensando nada. Gente. Não está pensando em... É por isso que a gente vê futebol, a gente não está pensando em nada. E é por isso que nós homens pescamos, porque pescar é o exercício do nada absoluto, ficar o dia inteiro com o anzol, olhando. Pegou alguma coisa? Não. Fica olhando. O homem consegue pensar em nada. A mulher nunca consegue parar de pensar, está sempre pensando em alguma coisa, né? Então confiem, o vazio do cérebro masculino é uma realidade. É uma realidade. E por fim, nós não sabemos nos divertir. O homem é o único ser que entra numa festa, antes da festa, e diz, a gente vai embora cedo, né? Porque a gente não sabe se divertir. E também porque a gente investe pouco na produção da festa, né? E a mulher precisa amortizar o gasto do investimento dela, né? Ela gastou muito tempo se preparando, então ela tem que, pelo menos, compensar, ficando um tempo proporcional. Nenhuma garantia pessoal existe, nenhuma garantia normal, porque tudo está em mudança, gente. Quem se apega a casamento ou emprego, a situação política como estável, se surpreende. Tudo está mudando, mesmo que não tenha consciência. Esta mesa está mudando. Esta mesa não será a mesma daqui a 5 anos, mesmo não tendo consciência. Daqui a 100 anos, ela terá mudado, mesmo sem consciência. Tudo está mudando e diz a física que o que não está recebendo energia está perdendo, o que não está se expandindo está encolhendo. Nós somos seres mutáveis, a realidade de tudo é a mudança, por isso eu preciso estar sempre junto com essa mudança, ou ela vai me atropelar. Ela vai me atropelar, porque ela é inevitável. Quando eu estou acomodado, eu tenho que lembrar essa ideia americana que eu gosto muito, que mudar, e a mudança é difícil, mas não mudar é fatal. No momento que eu escolho não mudar, eu comecei a morrer. Morrer profissionalmente, morrer como marido ou como esposa, morrer como cidadão. Eu preciso estar sempre em mudança, sempre melhorando. Eu já aprendi inglês, que bom.
E vamos agora ao passo seguinte. Meus alunos sempre no início do ano, quando entram na universidade, dizem, professor, que língua eu estudo? Português. Começa estudando português. Depois que você aprender, vá para o inglês. É um grande caminho. Depois, a terceira, nós temos que decidir qual é o rumo que você quer tomar, francês, inglês, alemão. Depende um pouco do rumo seguinte. Porém, não mudar é fatal. No momento que eu optei, agora está bom, estou ganhando o suficiente, este é o meu cantinho, ninguém me incomoda, bem chefe, vai chefe, eu acabo de decidir que eu morri. Em geral, nós morremos muito antes de sermos levados ao caixão. A morte de significado é muito anterior à morte do corpo. E a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é morrer vivo. Talvez pior seja ser enterrado e não estar morto, mas antes disso é morrer vivo. Morrer vivo é muito difícil. Somos gregários, aqui eu uso a linda imagem de Matisse, a dança da vida. Somos gregários, vivemos em grupo. Significa que a minha mudança vai passar pelos outros também. Mudança, transformação, ideias de que eu tenho que investir meu tempo de forma produtiva. Ideias de que eu tenho que me divertir ou trabalhar, produzir, amar, criar filhos, acumular patrimônio, se for o caso, mas em grupo. Ou, de novo, a ilha do litoral continua sendo a minha perspectiva. Somos gregários e isso é um desafio para nós, todos seres humanos. Para isso eu preciso de uma estratégia. Estratégia é uma palavra grega militar que significa que eu preciso deslocar para os locais onde serão necessárias as forças. Estratego é o general que prevê, o estratoago, que prevê onde será importante a cavalaria, a infantaria ou os arqueiros. É aquele que se antecipa. E é um defeito coletivo das pessoas serem reativas, ou seja, mudam a partir de uma demanda que está fora delas. E não são propositivas, não mudam antes da demanda aparecer. É uma ideia da prudência da estratégia, de investir energia, tempo e dinheiro onde ele é necessário. Racionalidade estratégica. Consciência. Consciência daquilo que eu preciso, que eu quero, de quem eu sou. Quais são meus valores, quais os valores que eu quero investir mais. Estratégia profissional, estratégia pessoal. Maquiavel definiu isso e eu gosto muito dessa definição do príncipe, que a vida é formada de dois vetores. Um, formado pelas coisas que eu investi, que eu controlo, que eu domino, que ele chama pelo italiano do século XVI, virtu. Meu conhecimento de línguas, minhas habilidades físicas, o que eu investi para conseguir. Isso é a minha virtu. O total de bens individuais, frutos do meu esforço. Mas não só isso, existe a fortuna. Nome para tudo que seja aleatório. O que eu não controlo. Não controlo a turbulência do avião, não controlo a frente fria sobre São Paulo. Isso eu não controlo. A vida é um cruzamento de virtude e fortuna para Maquiavel, o grande escritor, e se eu colocasse nesse plano cartesiano, eu veria no eixo Y os fatos aleatórios. Aquilo que escapa ao meu controle. A chuva iminente e assim por diante. E no outro eixo X, aquilo que seria a minha opção, minha escolha. Diz o fatalismo que tudo puxa para Y. O fatalismo manda uma linha reta da fatalidade. Maktub. Era assim. Diz o fatalismo, dizem todas as pessoas que acreditam no fatalismo que eu não controlo as coisas, tem destino, tem karma. Para os budistas, quantidade de energia negativa ou positiva que eu acumulo de uma vida para outra. Em Piracicaba, karma tem outro sentido, mas pensando karma budista. E existe aquilo que eu controlo. A autoajuda e a teologia do empreendedorismo, que eu já analisei em outro texto, acha que tudo é decisão minha. Não, não é. Então, vou definir maquiavelicamente nossa existência pessoal e profissional como uma curva, uma parábola tensa entre o que eu desejo e o que outras forças desejam. E eu tentando aproximar de X e o destino e as forças tentando aproximar de Y. Por isso que o processo de aperfeiçoamento pessoal é constante. É diariamente forçar para isso.
diariamente forçar para a minha virtude o que tentam forçar para a fortuna. Me perguntaram na minha fanpage no Face como é que eu consigo ler tanto. E eu dei uma fórmula extraordinária, é única. Vou compartilhar com vocês. Funciona assim: eu preciso ler um livro. Eu abro o livro, sento e leio. É uma coisa muito sofisticada. Eu sento e leio. Mas como é que você consegue fazer? É assim, eu abro, eu começo lendo daqui para lá, que é português, não é hebraico ou árabe, e aí eu termino, faço anotações, aí eu li. Mas como é que você acorda tão cedo? É mais difícil. Toca o celular, eu ponho o meu pé direito, em geral, para fora da cama, o pé esquerdo, levanto e pronto. Mas eu não consigo fazer isso. Então morra, gente, morra, não me pergunte. Siga a fortuna. Siga a fortuna e durma até a segunda volta de Jesus, se você quiser. Não é um problema meu. Não? Aquilo que eu quero fazer vai acontecer, porque depende de mim. Mas não vai acontecer do jeito que eu quero sempre, porque não depende só de mim. Passei ano passado 2 vezes no mesmo mês, o que é extraordinário, porque eu pego avião todos os dias, pela experiência de arremeter em Congonhas. O avião tenta descer, não consegue, e imediatamente decola de novo, sobrevoando uma área em que outro avião tentou fazer isso e não conseguiu. É ocasião para você testar a força do seu esfíncter anal. É uma ocasião que você fica tenso e pensando, vamos lá, mantenha uma certa dignidade, para pelo menos não encontrem seu corpo carbonizado gritando, né? Mantenha uma certa dignidade. É muito curioso da reação das pessoas. Uns gritam como se isso sustentasse melhor o avião no ar. Não? Uma senhora do meu lado uma vez ficava dizendo, ai, minha Nossa Senhora Aparecida. Eu expliquei a ela, padroeira da aviação, Nossa Senhora de Loreto. É muito importante mandar o ofício para o departamento correto, porque até elas trocarem isso, o avião já se foi, né? Avião Nossa Senhora de Loreto. Muito bem. Eu não posso fazer nada naquela hora. Nada que eu fizer contraria a habilidade do piloto, a força da máquina e a lei da gravitação universal. Eu posso gritar ou não gritar, rolar no chão, ler a Bíblia, puxar o rosário. Posso fazer o que eu quiser. E as forças de Newton, do piloto e da máquina, tá. Isso é totalmente fortuna. São ocasiões que me escapam completamente ao controle. Porém, há muitas ocasiões que dependem inteiramente do meu controle. E há algumas ocasiões que o meu controle ajuda a transformar uma situação. De nada adianta eu ser o melhor cavaleiro do mundo se não houver um cavalo disponível. O melhor cavalo do mundo é inútil para quem não sabe montar. A junção da minha habilidade com a oportunidade cria isso. E se a crise for tão forte que nós vamos todos para Valinhos plantar figo, não vai ter mais emprego para ninguém, a gente vai regredir a terra e plantar figo. Perfeito. Aqueles que lerem em inglês terão acesso aos melhores livros de agricultura e plantarão figos melhores. Aqueles que acordarem mais cedo terão mais acesso à melhor hora para a agricultura, que é o nascer do sol. Aqueles que souberem liofilizar figos, desidratá-los ou fazer figo rami, e que lerem bons livros de culinária, vão produzir. Os que tiverem mente estratégica vão produzir a festa do figo, a Miss Figo, a rainha do figo, o dia da figada. E em breve vão aparecer diferenças frutos da virtude, no meio de uma fortuna comum a todos. Esse é quase que o grande segredo que Maquiavel ensina sobre a administração da vida. Diariamente produzir uma estratégia. Eu aprendi o ano passado no Nepal, o guia brasileiro, Manuel, médico, pediatra, que não aguentou mais criança e mãe de criança e foi ser guia de alpinismo. Preferiu as montanhas geladas do Nepal a plantão em São Paulo. E o Manuel me ensinou, eu não fiz o Nepal, não tenho condições físicas nem habilidade para isso, mas você vai até 5.000 metros, que é o campo base. E o Manuel ensinou que as mortes na escalada do Nepal, do Everest, desculpe, as mortes ao escalar a montanha de 8.848 metros, 75% delas ocorrem na volta e não na ida. Porque a pessoa mira na estratégia, chegar no topo. E ela chega lá no topo quase morta de cansaço, e ela esquece que ela tem que descer outros 8.840, e ela não tem mais força, e aí morre na volta. Então aí um conselho do tio mais velho.
Guardem energia para a volta. A volta é longa, é cara e é difícil. Não gastem toda a energia antes dos 50. Não, vai ter uma conta de farmácia crescente, a necessidade de remédios vai aumentar enormemente, vocês vão ter um cansaço estrutural e vocês vão estar numa fase eunuco, sem saco, para absolutamente nada. Então, guardem energia para a volta. A estratégia tem que pensar a ida e a volta. E esta volta vai demandar duas coisas. Que vocês tenham acumulado alguma coisa para essa volta. Alguma coisa. O suficiente para o padrão que vocês desejam e que tenham conservado pessoas reais e efetivas como amigos. São um dos grandes desafios da vida. Cortem da vida amigos secundários, especialmente falsos amigos, especialmente inimigos que lhe abraçam, que são os falsos amigos. Querem fazer um teste? Façam hoje. Reúnam todos os seus amigos e digam que vocês estão muito bem, ganhando como nunca, um corpo ótimo, apaixonados e foram convidados para um emprego fabuloso. E olhem o rosto deles. O amigo vai se alegrar. O outro vai dizer, nossa, tá metido, hein? Cortem essa pessoa. Bloqueiem na rede social. Se afastem. Nunca mais falem com ela. A vida é muito curta para levar esse tipo de peso morto. Nós podemos ter na vida 3, 4 ou 5 amigos. 1 milhão de amigos é só para o Roberto Carlos. Só ele pode ter 1 milhão de amigos. Quando eu tenho 5 mil no meu Face, quer dizer que eu não tenho nenhum. Absolutamente nenhum. Ao longo da vida você vai acumular 3, 4 ou 5. Até porque amigo é caro. Casa, reproduz, tem filho, tem neto, tem que dar presente. É caro ter amigo. Não dá para ter classe social tão alta que você possa ter tanto amigo para presente. Estabeleçam uma estratégia profissional e pessoal e lembrem que a ambição é fundamental, mas ela sempre contém o risco. Ícaro não quis voar junto ao nível do mar como seu pai Dédalo, quis ver o sol, quis tocar no sol e tocou e caiu. Ícaro Batista, Ike, tentou atingir o sol, atingiu o sol e deem um passo proporcional à perna também. Deem um passo proporcional à perna. A ambição é fundamental, mas a ambição contém um risco grande. Aprendam com o erro. E eu já disse várias vezes para os meus alunos, hoje eu sou um professor um pouco melhor do que há 33 anos, porque eu errei muito. Eu não sou o melhor porque eu acertei. Eu sou melhor porque errei muitas vezes, corrigi o erro e tentei ser melhor. Eu era muito pior há 30 anos. O erro é fundamental. Erro nas relações, erro na profissão, erro em família, erro com amigos devem ser avaliados. O que eu quero? Como refazer essa estratégia? Erro é a grande questão. Se eu não aprender com o erro, a chance dele se repetir é expressiva. Então, aprendam com o erro e saibam que o erro é fundamental para tomar essa ideia de uma das maiores especialistas em estratégia naval e informática dos Estados Unidos, já falecida, Grace Hopper, que um barco está no porto está seguro, mas não foi para isso que ele foi feito. Quando eu estou parado no emprego seguro, eu estou seguro, mas não foi para isso que eu fui feito. Não foi para isso que eu fui criado. Não foi para isso que eu existi. Não foi para ficar seguro, porque segurança gera limo, segurança gera pó, segurança gera morte. Muita gente morre muito cedo. Isso não tem a ver com a idade. Muita gente morre. E o que você vai fazer para 2007? A gente vai levando, né? Vamos ver. A gente vai conseguir um reajuste. Mas vamos ver, né? Talvez ano que vem, né? E o governo, o governo é essa mesma coisa. E a empresa, os chefes sozinhos, vem chefe, sai chefe, a gente vai levando, né? Se mate, tenha coragem. Se mate, vá ao centro, coma churrasquinho grego. Pega, debaixo do sol, pega, 2,50 com tangue, vai lá, corta, põe, vai no sol e come. E pronto, e lentamente abandone esse corpo. Eu posso entender a pessoa decidida e resoluta, ainda que seja um erro, que se mate. Mas eu não posso entender alguém que, ao invés de ter a coragem do suicídio, se permita que a vida vá matando todos os dias. Porque, além de depressivo e incompetente, é covarde. Ou você se mata, ou você vive. Se você não se matou até aqui, há uma chance que você queira continuar vivendo. Então, se você vai continuar vivendo, viva. E viva. E viva bem. E viva intensamente. Faça a diferença. Faça essa diferença que você vai
sair do porto. Isto é fundamental, gente. Mais do que qualquer outra coisa, é aquilo que me tira de fato da zona de conforto. Toda posição confortável no sofá, todo sapato velho, toda relação usual, todo emprego repetitivo vai me levando para a zona de conforto, que é uma armadilha. Ela é confortável, ela é gostosa, mas ela me mata. Ela me mata em vida. É a pior coisa que pode acontecer com qualquer ser humano é morrer em vida. Morrer antes do fim biológico. Esta morte da zona de conforto, ela é fundamental para que a gente saia e faça essa pergunta, que é uma pergunta que tem que ser feita pelo menos algumas vezes por ano. Quais as minhas zonas de conforto? Todo ano eu faço a mesma coisa. Todo ano eu vou para o mesmo lugar. Todo ano meu desempenho profissional é esse. O que eu poderia fazer mais? Isto é uma decisão. Vocês não contarão com o apoio de muitas pessoas, porque as pessoas não gostam de quem toma decisões estratégicas de vida. Elas vão dizer, ih, bobagem, ih, sempre foi assim. Chegou esse funcionário novo e está cheio de energia. Passa logo, ele vai aprender. Não? Ou seja, fica aí dando opinião. Né? E eu vi esses dias ele chegando mais, isso aí, quer chamar a atenção. Em geral, esta é a homenagem que um vagabundo faz ao esforço alheio. Todo vagabundo, ao olhar o esforço alheio, vai falar contra. Por quê? Porque aquilo desafia sua própria acomodação. É preciso reinventar-se. Reinventar-se. É preciso repensar. É preciso refazer, extrair o melhor de mim. Chegar à potência que diz Spinoza no livro da Ética, a potência de vida, a potência que torna a minha vida útil, de uma família especial. Esses dias um funcionário meu disse no escritório que inveja muito o Natal na minha família, porque o Natal na minha família começa em outubro, a preparação, e todo mundo se envolve muito, que a gente gosta muito do Natal. E ele disse, como eu queria que fosse lá em casa assim. E eu disse, você acha que são anjos que descem à terra dia 23, põem a mesa, dia 24 a gente acorda, que maravilha. Ou é assim na minha casa, porque desde outubro estamos providenciando coisas. O Natal será do jeito que você quiser, dentro das suas possibilidades. O Natal será do jeito que você planejar. Eu odeio domingo, aquela comida na casa da sogra, aquelas pessoas. Então não faça, reinvente, redefina seu domingo, faça uma coisa diferente, né? Envenene a sogra, alguma coisa, gente, que faça você quebrar essa zona de conforto, não é? Mas não passe 20 anos dizendo, mais um domingo, a gente vai comer, depois vamos ligar o Faustão, depois vem o Fantástico, aí vem a segunda, né? Mate-se, porque você deixou de ser significativo no mundo. Saia da zona de conforto. Eu digo isso porque essa é uma pergunta que eu me faço com frequência. Sendo um funcionário público estável da Universidade Estadual de Campinas, uma grande universidade, que me honra estar lá, ela é muito maior do que eu, e me fez o que eu sou junto com São Paulo. Graças a isso eu posso pensar que tudo me chama para a zona de conforto, e eu tenho que lutar permanentemente para ser mais, para fazer mais, para escrever mais, para estudar mais, para pensar coisas diferentes, porque senão o bolor e o limo se instalam imediatamente. Tem gente que é um ácaro, está sempre na poeira, está sempre no fungo, está sempre onde é escuro. Saiam da zona de conforto, né? Estabeleça uma estratégia, redefina a sua vida. Você sabe a resposta, inclusive das perguntas difíceis. Devo ou não investir na relação que eu tenho hoje? Você sabe essa resposta, só pode não ter coragem de ouvi-la. Às vezes eu tenho que redefini-la, algumas são para sempre. Às vezes eu tenho que cortá-la, não são para sempre. Eu disse isso uma vez numa palestra, o fotógrafo na semana seguinte que estava fotografando disse, professor, graças ao seu conselho eu rompi com a minha mulher. Não é isso que eu estou dizendo a vocês, gente. Não sigam ao pé da letra, mas vocês têm as respostas. É isso que eu quero neste emprego? O que eu sei hoje é suficiente? Onde eu posso fazer mais, ou ganhar mais, ou ser mais útil, ou fazer a diferença? O que as pessoas pensam de mim contém uma parte da verdade. O que as pessoas falam de mim contém uma parte da verdade. Escolham as batalhas corretas. Abandonem as batalhas inúteis, como o trânsito.
escolhem as batalhas corretas, não briguem por causa de velocidade no trânsito, briguem pelas coisas que valem a pena. Com toda essa estratégia, o que acontece é que você consegue fazer da existência uma existência que você se sente piloto dela e não sendo levado no automático. Uma das coisas mais desagradáveis é concluir uma vida insossa, neutra, indolor, insípida, que ninguém vai sentir muita falta. A diferença começa no momento que eu decido que esta é a única vida que eu tenho e esta vida tem que ser trabalhada estrategicamente e acho, para encerrar e passar as perguntas, que este é um momento muito rico. Como eu já vivi bastante neste país, acho que estamos vivendo um momento único em que muita gente está cobrando ética. Muita gente está fazendo da ética uma bandeira. Nós estamos descobrindo que a política tem defeitos estruturais. Não devemos nunca imaginar que isto seja de todos os políticos, apenas é de muitos. Não é de todos. Há políticos honestos. Claro que eu posso pensar que há políticos que nunca exerceram cargos, de partidos que nunca exerceram cargo e são notáveis pela ética. Eu nunca saberei se é uma ética por falta de oportunidade ou por convicção política. Funciona como diz Nelson Rodrigues, da mulher feia que é fiel ao marido. Nunca saberemos se ela é fiel ao marido por escolha dela ou do mercado. Nunca saberemos de onde está a fealdade. Mas, ainda assim é ética. A política é uma instância de resolução de problemas. A política renunciar à política é fascismo. É imaginar que vai vir um Salvador e Salvador vai impor alguma coisa. A política é uma instância, ela deve ser transformada. Querem um novo mundo? Tem uma chance logo à frente, eleições municipais. Votem com o máximo de consciência, escolham um candidato, uma candidata, apoiem um partido, façam campanha se desejarem, é um direito político. Escolham livremente a partir de escolhas muito práticas. Depois vem novas eleições. Candidatem-se se acharem que é o momento. Não se omitam, façam as coisas que devem ser feitas. Este país está passando por uma das maiores transformações da sua história e começou em junho de 2013 e vai continuar. Mas no momento que eu lancetei o furúnculo, o que está saindo não é água de rosas. O que está saindo é a podridão de décadas e décadas em que nos acostumamos à política do jeito que ela era. Esse é um país que está em manutenção, esse é um país com muitas possibilidades, com riquezas imensas, com um povo enorme, jovem na sua maioria, generoso e absolutamente cheio de perspectivas. Este é um país que tem tudo para dar certo, depende exclusivamente de decisões tomadas aqui, nessa sala hoje, por cada um de nós, pelo nosso grupo, pela nossa empresa. Ou tudo será do jeito que sempre foi. É isso que eu tinha a dizer nessa tarde aqui e agradeço a generosa atenção de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado.